Olá, mais uma vez agradecendo você que está assistindo mais uma edição do nosso Jornal OCN, acompanhando pelos nossos perfis do Facebook, também pela página do Facebook, o Cubo Notícias, o canal do Cubo Notícias no YouTube, temos também o nosso site. Por todos esses canais, por todos esses meios da internet, você acompanha o Jornal OCN. A edição de hoje do Jornal OCN é de quarta-feira, 6 de maio de 2020. Mais uma vez enviando um abraço, um simbólico abraço para você, né? Já que o contato físico, né, não é aconselhável neste momento de pandemia e de distanciamento social, mas fica aqui o nosso simbólico e carinhoso abraço para você que nos assiste, nos acompanha nesse Jornal OCN, que mistura sempre misturou aí opinião, a informação, também bom humor, né? Algumas puxadas de orelha nas nossas autoridades, reivindicações, espaço para os nossos internautas que nos assistem também fazendo as suas colaborações e as suas reivindicações, né? Tudo junto e misturado no Jornal OCN, o jornal mais completo de Porangaba e região. Legal! Bem louco! Que também destaca as notícias do Brasil e do mundo para você, os principais fatos. E é assim que nós vamos começar hoje, destacando as principais informações, os principais fatos, né, as principais manchetes de hoje, dia 6 de maio, quarta-feira, 2020, o fatídico ano de 2020. Pois é, gente, e começamos falando sobre política, destacando as manchetes, né, uma das principais de hoje. Ministro Marco Aurélio de Mello, né, o ministro Marco Aurélio de Mello, ele vai analisar crise entre executivo e judiciário hoje, numa entrevista que ele vai dar ao vivo ao portal de notícias UOL. Bolsonaro investe sobre o MDB, ou antigo, quer dizer, ainda PMDB, só mudou o nome. Mas a fórmula, o conteúdo é o mesmo. Eu tenho bronca desses cafajestes! Oh, Deus, Satanás! Desgraça, rapaz! É o MDB. Essa investida do Bolsonaro, não é uma investida, é um investimento do Bolsonaro, que antigamente no governo do PT se chamava de mensalão. Agora se chama de mitagem, né? Mitagem, né? O mensalão mudou de nome também, né? O Bolsonaro está fazendo esse investimento no PMDB ou MDB para tentar isolar o Maia no Congresso. E por que essa tentativa de isolar o Maia no Congresso? Medo do impeachment, que está cada vez mais próximo, né? É crime de responsabilidade atrás de crime de responsabilidade, no mínimo 13 já feitos pelo presidente, já praticados pelo presidente Jair Bolsonaro, mais de 20, se eu não me engano, 21 processos de impeachment já deram entrada em 21 processos ou pedidos de impeachment que deveriam ser analisados pelo Rodrigo Maia, que, como está se portando como um pamonha, porque está sentando sobre os pedidos de impeachment, não está fazendo nada. Então, já que ele está, né, ele não faz nada, então o presidente faz com ele. O presidente já viu que o Rodrigo Maia é um pamonha. É um pamonha. Então, ele está fazendo o que ele quer, pintando e bordando. Já que o presidente da Câmara não tem pulso para isso. Não tem coragem, culhão. Enfim. Em crise com Bolsonaro, Maia e ex-aliado mantém ponte militar no Planalto. Hoje também o governo entregou o Denox ao PP, partido do senhor Paulo Maluf. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. O Denox foi entregue hoje para o PP. E o Centrão está esperando outros cargos no próximo dia. Centrão que é aquela aliança parasita, que perde dinheiro para apoiar
um político que está numa situação delicada, como fez com Dilma Rousseff, né? Pega o dinheiro, pega todos os recursos possíveis e depois, quando vê que o barco realmente vai afundar, leva o dinheiro e deixa o cara se afundar sozinho. O Bolsonaro está indo para o mesmo caminho da Dilma. E o Centrão vai pular fora do barco depois que conseguir o que quer. E tem que se fuder, acabou. Mas enfim, né? Com rede privada e sem vagas em Belém e em Manaus, os mais ricos buscam UTI aérea. Em meio à alta de casos, circulação de pessoas cresce em 25 estados e no Distrito Federal. Governo entregou até agora 11% dos 46 milhões de testes prometidos, diz Ministério da Saúde. Ainda com as principais notícias, o que mais nós temos aqui hoje, nessa quarta-feira, notícias nacionais. Celso de Mello determina que vídeo de reunião citada por Moro seja entregue em 72 horas. O ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal deu nesta terça-feira 72 horas para que o governo entregue as gravações de uma reunião citada em depoimento do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Vai dar merda, 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 vai dar merda. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi realizada em 22 de abril essa suposta reunião entre o presidente Bolsonaro e também o vice Hamilton Mourão e ministros. Dentre outros pontos polêmicos, Moro disse que Bolsonaro pediu a Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, a chefia da Polícia Federal do Rio de Janeiro a Sérgio Moro e teria dito: você já tem 27 departamentos da Polícia Federal e eu quero um, que seria o do Rio de Janeiro, que é justamente o de maior interesse para o clã Bolsonaro, que está enrolado com um monte de coisas, né? Desde Laranjal até operações com a milícia e lavagem de dinheiro sendo investigado lá no Rio de Janeiro. Claramente, assim que empossado o novo chefe da Polícia Federal, a primeira coisa que ele fez, e claro, não tem como negar, a pedido do Bolsonaro, a primeira coisa que foi feita foi o quê? A mudança da diretoria da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Foi a primeira coisa que o novo chefe da Polícia Federal fez, claramente a pedido do Jair Bolsonaro. Movimentação de pessoas cresce em 26 estados em meio ao aumento de casos do coronavírus. Quase todos os estados brasileiros tiveram aumento do fluxo de pessoas em locais de circulação pública em abril. A única exceção é o estado do Amazonas. A comparação leva em conta dados anônimos de localização divulgados pelo Google, obtidos a partir de aparelhos celulares dos usuários. A reportagem da Folha analisou a redução do movimento em 3 categorias: estações de transporte, parques, que inclui praias, jardins e praças, e também áreas de lazer, shoppings, cinemas, bares e restaurantes, por incrível que pareça. O estudo do governo de São Paulo mostrou que a diminuição no isolamento social no interior fez os casos saltarem 3.302%. As cidades com maior risco estão da Baixada Santista e região de Campinas, informou a Secretaria de Desenvolvimento Regional. O estudo sai na semana em que o governador anuncia as regras de flexibilização da quarentena, assunto que divide prefeitos. Provavelmente, o governo até volte atrás nessa flexibilização, uma hipótese já cogitada dentro do Palácio dos Bandeirantes. Grande São Paulo e Baixada Santista defendem maior isolamento social. Outras regiões pedem a retomada de parte dos negócios. Vamos ver como é que vai ficar dia 10 isso daí, hein? Diretor-geral da Polícia Federal escolhe novo superintendente do Rio de Janeiro. Foi a primeira coisa que ele fez. Segundo reportagem, esse novo superintendente está fora da lista do Bolsonaro. O diretor-geral da Polícia Federal, o novo diretor, o Rolando de Souza, amigo do Ramagem, que foi indicado, inclusive, ao presidente
Bolsonaro pelo próprio Ramagem. O Ramagem falou, não vou eu, presidente, mas tem um cara bom aqui, o Rolando de Souza, né? Vai fazer o que eu ia fazer se o senhor pedir, presidente. E fez. E eu tenho certeza que aí não tem falcatrua nenhuma. Né? Primeira coisa que ele fez, entrou lá e já trocou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Na noite de terça-feira, o delegado Tássio Musi é o novo superintendente do Rio de Janeiro. O nome do policial não estava entre os indicados do Bolsonaro. Houve pressão interna para que o novo nome do superintendente não tivesse ligação com a família. Pelo menos não ligação aparente, né? E que fosse um delegado respeitado internamente na tentativa de afastar suspeitas. Só o fato de se trocar o superintendente como a primeira medida do novo chefe da Polícia Federal foi trocar o delegado do Rio de Janeiro, sem uma explicação plausível para isso. Só isso já é suspeito. Precisa de mais, né? Ato antidemocrático com Bolsonaro teve ajuda de assessores e ex-auxiliares de políticos. A manifestação de domingo, com pautas antidemocráticas, na qual jornalistas foram agredidos em meio a discurso do presidente Jair Bolsonaro em Brasília, foi mobilizada por grupos religiosos ou falsamente religiosos e pró-intervenção militar, além de assessores e ex-auxiliares de políticos bolsonaristas. Um dos movimentos de apoio ao ato foi o acampamento Os 300 do Brasil, os 300 tontos do Brasil, montado lá em Brasília. O grupo tem entre os organizadores o assessor parlamentar Evandro de Araújo Paula, do gabinete da deputada federal Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, e é liderada pela militante Sarah Winter, que se declara uma ex-feminista que aderiu às fileiras do bolsonarismo. Vale lembrar, gente, que essa Sarah Winter já foi até presa no exterior por movimentos feministas. Agora ela diz que não é mais feminista, que está curada, né? E ela, inclusive, ela tem uma cruz de ferro tatuada no peito. A cruz de ferro, para quem não sabe, pode procurar nos livros de história, nos registros de história. Ela é uma insígnia muito utilizada pelas tropas nazistas, né? Então essa Sarah Winter é uma figuraça que não podia, né, deixar de ficar longe. Bom, deixa pra lá. Gasolina fica 10% mais barata e carne cai 6% na pandemia do coronavírus. Nem todos os preços têm subido em meio à epidemia da Covid-19 no Brasil. Diferentemente da cesta básica, alguns produtos têm passado por uma queda nos preços desde meados de março, quando a maioria dos estados brasileiros começou a adotar o regime do distanciamento social ou quarentena. Impulsionado pela epidemia, os motivos são os mais variados. O fechamento de restaurantes impacta no valor das carnes nobres, o mercado internacional no preço da gasolina, a queda na demanda nos laticínios e a preocupação com o desemprego nos bens duráveis. Ou seja, alguns produtos aí, como por exemplo a gasolina nas refinarias, caiu mais de 50%. Será que esses 50% foram repassados aos postos? Podem ter sido repassados aos postos. A pergunta que não cala é, será que esses 50% os postos repassaram aos consumidores? Duvido vocês adivinhar. Impactada pelo mercado internacional, que por sua vez foi impactado pela pandemia, a Petrobras já fez 10 cortes no valor só neste ano. Governo muda a direção do DINOX, órgão federal responsável por obras contra secas. José Risolino Magalhães de Araújo foi exonerado, vai ser substituído por Fernando Marcondes de Araújo Leão. A mudança foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto. O governo federal decidiu mudar a direção do Departamento Nacional de Obras contra Secas, o DINOX. Hoje foi publicado no Diário Oficial da União a portaria que exonera o antigo diretor-geral do órgão e nomeia o Fernando Marcondes de Araújo Leão para substituí-lo, do PP. Araújo é uma indicação do Centrão, grupo da Câmara que inclusive reúne vários parlamentares. O PP, inclusive, é o partido do senhor Paulo Maluf. Todo mundo sabe que é o cara que diz que rouba, mas faz, mais rouba do que fez, né? Mais roubou do que fez, inclusive está tendo que devolver dinheiro
para os cofres públicos do governo do estado de São Paulo e para a prefeitura de São Paulo até hoje, está tendo penhora de bens, inclusive, né? Reúne parlamentares de legendas de centro e de centro-direita, a grande maioria, inclusive, com nomes em listas de corrupção, como o senhor Roberto Jefferson, que agora está carne e unha com o senhor Jair Bolsonaro, e o senhor Jair Bolsonaro está adorando o apoio do Roberto Jefferson. Ladrão. Ladrão com muito orgulho. É algo bem contraditório para quem dizia, na realidade, antes das eleições, quando pré-candidato e também como candidato, que iria se afastar de nomes relacionados à corrupção e se abraçaria somente a nomes técnicos. Mas não, agora está abraçadinho, quase beijando na boca o Roberto Jefferson. E muitos, inclusive, estão sendo desse centrão, a grande maioria dos partidos do centrão estão sendo investigados na Operação Lava Jato. Bom, pessoal, qualquer semelhança com a ditadura é mera coincidência. O ditador da Nicarágua está agindo como se a pandemia do coronavírus não existisse em seu país. Daniel Ortega descartou a quarentena, está estimulando aglomerações e é acusado de mentir sobre números de casos. Você conhece algum lugar, outro lugar aí no continente americano, aqui na nossa América do Sul, que está passando por uma situação mais ou menos parecida? Bom, gente, outro caso aqui, outra notícia de entristecer e de cortar o coração. Um menino de 4 anos morreu com suspeita do Covid-19 lá no Rio de Janeiro. Até o momento parece que é a vítima mais jovem. Se for confirmado aí a causa-morte. O teste de Rian ainda não saiu, segundo a família, que afirma que uma médica informou que o garoto teve arritmia cardíaca. O menino de 4 anos morreu nesta terça-feira com suspeita de Covid-19. Rian da Silva Fraga está internado no Hospital Municipal Menino Jesus. Estava internado lá, né, no Hospital Menino Jesus, na zona norte do Rio. A certidão de óbito do Rian atesta morte por infecção por coronavírus, pneumonia viral e síndrome respiratória aguda grave. A família do garoto, porém, afirmou que o resultado do teste definitivo ainda não saiu. Quando sair, tomara que não seja por essa causa. Na realidade, uma tragédia para essa família, né? No qual, independentemente da causa, vai ser sentida a dor do pequeno Rian. Prefeitura de São Paulo suspende bloqueios das vias. A Prefeitura de São Paulo suspendeu o bloqueio das vias e agora decidiu que vai fazer ações educativas. Uma perda de tempo. Perda de tempo. Não vai mudar nada. No trânsito, a partir de hoje, quarta-feira. E você acha que vai adiantar alguma coisa? Ontem, pelos dados divulgados pela própria Prefeitura, nem mesmo a restrição e o bloqueio de vias adiantou alguma coisa. O pessoal de São Paulo, eu não sei o que está acontecendo. Tá nem aí. Não. Vamos sair. Vamos sair, vamos voltar às atividades normais. É uma gripezinha. A Prefeitura de São Paulo é o estado o epicentro da crise no Brasil. A Prefeitura de São Paulo suspendeu os bloqueios no trânsito realizados na cidade para tentar elevar o índice de isolamento social na capital paulista. A determinação começou a valer nesta quarta-feira. De acordo com a gestão municipal, foram mantidas apenas blitzes com enfoque na prevenção da Covid-19. Vai adiantar nada. Vai adiantar nada. Não é possível que a população já não saiba o poder dessa doença. O estado de São Paulo com quase 2.200 mortes. Só o estado de São Paulo. Todo mundo sabe o poder do Covid-19. Ninguém mais está sem instrução sobre isso. Agora vai colocar lá Blitz falando, não sai porque o Covid é uma doença perigosa, estamos no meio de uma pandemia, vai falar o que todo mundo já sabe. Vai entrar por ouvido, vai sair pelo outro. Isso não resolve nada.
Nós temos aqui também Moro, Bolsonaro e a pandemia. A pandemia é maior que Sérgio Moro ou Jair Bolsonaro. O novo coronavírus nem quer saber dos dois. Continua a matar milhares de brasileiros em silêncio. A revelia de disputas políticas indiferente à orientação ideológica. Segundo a coluna da Folha de São Paulo, o Moro seria o inimigo ideal no momento para Bolsonaro tirar o foco da pandemia do coronavírus. Bolsonaro se reúne hoje com Regina Duarte e ministro do Turismo. O presidente Jair Bolsonaro tem uma reunião marcada hoje com Regina Duarte, secretária da Cultura, e Marcelo Olavo Antônio, ministro do Turismo, em Brasília. O encontro está até na agenda oficial do presidente. O encontro acontece um dia após o governo reconduzir o maestro Dante Mantovani para a presidência da Funarte, a Fundação Nacional de Artes, e horas depois anular a nomeação. Mantovani ficou famoso por causa de um vídeo que associou o rock ao satanismo. Se não for louco, não entra no governo do Bolsonaro, né? Se não for louco ou preconceituoso com alguma coisa, não tem como fazer parte desse governo. E a Regina Duarte, a próxima edição do Dicionário Aurélio, Dicionário da Língua Portuguesa, sair com a palavra inútil, não vai ter nem a descrição. Não vai ter nem a descrição falando o que significa a palavra inútil. Vai ter só a foto da Regina Duarte lá. Né? Saiu da Globo, perdeu um contrato vantajoso e não estava nem trabalhando. Perdeu um belíssimo contrato com a Globo, como atriz. Assumiu a Secretaria de Cultura, não fez porcaria nenhuma e pelo jeito já vai levar um pé na bunda. E tem que se fuder, acabou. Né? Que coisa, não? Bom, gente, esses são os principais fatos até o final desta manhã de quarta-feira no Brasil, né? E logo mais à tarde, o Ministério da Saúde com certeza vai divulgar o novo balancete, né, com os números do Covid-19. Só para falar rapidinho aqui, ontem foi um número preocupante. Só ontem, no intervalo de 24 horas, de segunda para terça-feira, 600 novas mortes. 600 novas mortes registradas. Foi um novo recorde. Antes estava na faixa dos 400 e pouco, né? Ontem foram 600 novas mortes. Bom, gente. Tem uma última informação aqui. Empresário que ofendeu enfermeiros disse ter achado que manifestação era falsa. Gente. Vê se pode uma coisa dessas. Bom, vamos com as notícias aqui da nossa região. Essa notícia aqui é do estado de São Paulo, vale para todo mundo da nossa região. Um decreto de lei que foi publicado terça-feira torna obrigatório o uso de máscaras por todos os cidadãos que saírem às ruas do estado de São Paulo, segundo informações do governador João Dória, do PSDB. A medida vai valer a partir de amanhã, dia 7. A punição pelo não cumprimento da regra, entretanto, ficará a cargo de cada uma das 645 prefeituras do estado, que vão determinar, por meio de decreto também, em cada município, como fiscalizar e punir o descumprimento das regras. As cidades terão que editar decretos complementares. No domingo, a taxa de isolamento do estado caiu e ficou em 59%, abaixo ainda da meta de 70% prevista pelo governo para retardar a forma satisfatória de disseminação do coronavírus. Ok, gente? Olha, a partir de amanhã, uso obrigatório de máscara. Não seria obrigatório se as pessoas tivessem bom senso e educadamente e espontaneamente usassem a máscara, principalmente em locais de maior número de aglomeração. Aqui, inclusive, eu vi uma postagem
de uma pessoa aqui da nossa cidade falando que não vai usar máscara nem por decreto. Que a mulher dessa é simpática, é muito linda. E esse sorriso dela, mas Legal demais. Eu gostei da senhora. um sorriso como eu faço, todo o Brasil vai ver. E vai me achar muito linda e vai me querer. Ou seja, nem por decreto tem educação, nem por decreto essa cidadã tem senso de civilidade, de viver em sociedade, né? Porque num meio social nós temos que respeitar regras do bom convívio social. Tem gente falando, eu quero ter a liberdade de não usar máscara. Liberdade de quê? Cabecinha de vento. Liberdade de quê? Liberdade de contrair vírus e sair passando para os outros? Essa é a liberdade que você quer? Cabecinha de vento. Se você quer ser livre para ser irresponsável, mude-se para a floresta, vá para a mata, viver com os animais, se bem que algumas espécies de animais vivem em grupos com um certo convívio social, né? Até grupos, alguns grupos de animais, principalmente os animais que vivem em grupos, têm um convívio de respeito um com o outro, dentro da hierarquia dos grupos. Mas não! Tem gente que quer desrespeitar todo tipo de lei. Quer passar radar voando, correndo. Aí vem a multa, fala que o governador é ditador. Quer desrespeitar bloqueio da polícia, quer desrespeitar tudo. As leis existem. Quem não gosta de leis, se isole no mato, no meio do mato. Aí pode não respeitar lei nenhuma. E também assim não vai prejudicar o próximo. Pelo amor de Deus, bom senso. Eu quero ter liberdade de não usar máscara. Liberdade em quê? Qual é o sacrifício de colocar uma máscara só na rua? Na sua casa você não vai precisar ficar de máscara, não. Dentro do carro tem até fake news dizendo que quem estiver dirigindo sem máscara leva multa. É falsa essa informação. É só quando você vai sair do carro e vai na rua. Aí você coloca a máscara. Depois você tira. Qual é o sacrifício? Mas não, eu quero ter o direito. Direito de pegar a doença e passar para outra pessoa. Que não tem nada a ver. Mas se passa para alguém da família, e depois esse alguém da família tem a evolução por um caso grave, e Deus o livre, até um óbito, aí a culpa é de quem? A culpa é do governo. É do governo federal, é do ministro da Saúde que não fez nada, se bem que realmente está fazendo muito pouco. Dá para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Mas no pouco que faz a pessoa quer desrespeitar. A culpa é do governador, que alertou para colocar máscara muito tarde. Por favor, né, cidadãos? Nós, como cidadãos, por favor, vamos fazer a nossa parte também, né? A gente critica o governo no que tem que criticar, mas cá entre nós, a gente também, né? Tem que fazer a nossa parte. Bom, gente, o Brasil, agora, um balancete divulgado agora nessa manhã de quarta-feira das secretarias estaduais de saúde, o Brasil já registra mais de 116 mil casos do novo coronavírus. Claro, gente, eu não sei porque aqui o G1 não divulgou. Eu procurei os números atuais sobre isso, também não achei. Claro, são 116 mil casos, porém, muitos deles, bem mais da metade desse número, já são de pessoas curadas. Nós não temos 116 mil casos de coronavírus ativos no Brasil.
A maior parte são de pessoas que se curaram, graças a Deus. E a maior parte vai se curar. Porém, uma porcentagem terá uma evolução mais grave. Outra porcentagem, infelizmente, irá a óbito. O número é muito alto. E cada vez que esse número aumenta, essa pequena porcentagem de pessoas que também tem agravamento da doença ou evoluem para óbito, também aumenta. Então são 116 mil casos registrados, a grande maioria curados, até amanhã dessa quarta-feira. Levantamento das Secretarias Estaduais de Saúde. Foram registradas quase 8 mil mortes provocadas pela Covid-19 em todo o país. Segundo esse levantamento, número preocupante também. Só nessa manhã, segundo o levantamento das Secretarias Estaduais de Saúde, 250 novas mortes de ontem para hoje. Preocupante. Já é o número praticamente de um dia todo. Vamos ver se esse número será confirmado ou não logo mais à tarde pelo Ministério da Saúde. Gente, agora os números da região. Casos confirmados: Itapetininga, 27 casos com uma morte. Tatuí, 27 casos com uma morte. Avaré, 24 casos com 2 mortes. Boituva, 16 casos. Piraju, 14 casos com 2 mortes. Arandu, 11 casos com 3 mortes. Itapeva, 13 casos. Pilar do Sul, 12. São Miguel Arcanjo, 10. Capão Bonito, 9 casos com 3 mortes confirmadas. Fartura, 6 casos com uma morte confirmada. Angatuba, 5 casos com 2 mortes. Laranjal Paulista, também, 5 com 2 mortes. Paranapanema, 4 casos. Ribeirão Branco, 6. Tietê, 3 casos. Alambari, 2 casos. Cerqueira César, também 2. Cerquilho, 2. Itararé, 2. Taquarituba, 2. Cesário Lange, 1 caso confirmado com uma morte. Foi um caso só em Cesário Lange que infelizmente evoluiu para óbito. Conchas, 1 caso com uma morte. Guareí, 1 caso. Itaporanga, 1 caso. Nova Campina, 1 caso. Sarapuí, 1 caso. Sarutaia, Tapiraí, Timburi, 1 caso cada. Esses são os números aqui da nossa região e eu já aproveito para emendar com essa outra manchete aqui, porque não entrou nesse número aí de casos que nós falamos agora há pouco. Esse número foi divulgado agora de manhã pelo G1. Muito provavelmente o G1, a TVT e o G1 provavelmente ainda não receberam essa informação. Torre de Pedra é o município da região, o novo município da região e o mais próximo da gente a já ter 2 confirmações do coronavírus. Ontem, num vídeo, o prefeito Emerson Mota, lá de Torre de Pedra, e a secretária de saúde lá de Torre de Pedra, que já foi secretária de saúde aqui em Porangaba, a Joyce Cária, ambos destacaram a informação. Eu vou colocar o vídeo. A própria secretária Joyce falou que a situação em Torre de Pedra é grave, porque trata-se de um homem que deu entrada no sistema de saúde lá de Torre de Pedra essa semana e depois foi encaminhado para internação, porque o caso dele evoluiu e, segundo a secretária, ele está na UTI, ou seja, na unidade de terapia intensiva. O caso se agravou, ele está na UTI, 6 pessoas da família dele estão sendo monitoradas e há também um outro caso confirmado também. Um caso é grave, está internado na UTI, o outro caso, a pessoa também teve diagnóstico confirmado e está sendo assistida pelas equipes de saúde de Torre de Pedra em domicílio. Vamos colocar o vídeo do prefeito Emerson Mota e da secretária Joyce Cária falando sobre a situação em Torre de Pedra. Amigos e amigas de Torre de Pedra e região, estamos aqui com a secretária Joyce para falar sobre o novo boletim agravado aqui em Torre de Pedra. Então não estamos aqui para esconder e sim para falar a realidade, onde cada um de nós temos que fazer a nossa parte. O quadro está complicado, aonde a Joyce tecnicamente vai explicar melhor. Nós tivemos a semana passada o atendimento de um munícipe, já foi feito
toda a parte aqui com questão de isolamento respiratório, tudo, esse paciente subiu para a Unesp, foi diagnosticado positivo para Covid, se encontra internado em tratamento lá na UTI, em tratamento intensivo, tá certo? Está sendo feito acompanhamento da família também. São 6 pessoas na casa, essas pessoas já estão em isolamento domiciliar, sendo acompanhadas. Uma que apresentou alguns sintomas, foi feito o teste aqui na unidade de saúde, positivo para Covid, porém ela se encontra estável, então ela está em acompanhamento domiciliar. Então eu chamo a atenção da população, a situação é grave, a situação é preocupante, então vamos nos cuidar, vamos evitar aglomerações, vamos usar máscara, vamos manter as mãos higienizadas, vamos nos cuidar. O momento é agora, a doença chegou para nós e nós temos por obrigação de proteger os outros, tá certo? Por isso, vamos salvar a vida, nos ajude, faça a sua parte, porque o caso agravou. Não é brincadeira, não brinque. Ajude e salva a vida, todos juntos podemos evitar e salvar muitas vidas. Faça a sua parte. Bom, gente, tá aí. E agora vamos destacar aqui essa notícia no município de Anhembi. Anhembi, com cerca de 1.500 alunos que compõem a rede municipal de ensino, né, está distribuindo os kits de merenda ou de alimentação escolar para essas famílias. Mais de 750 famílias receberam ontem, terça-feira, dia 5, o kit alimentação escolar referente à merenda dos alunos cujas aulas estão suspensas devido à pandemia do coronavírus. Foi a segunda etapa da entrega desses kits. Na primeira distribuiu 150 cestas às famílias mais necessitadas. Cada família de aluno recebeu uma cesta que vai contribuir nas despesas familiares. A entrega obedece uma lei federal que obriga as escolas a fornecer os alimentos, mesmo não havendo aula. Isso aconteceu em Anhembi. Eu estou vendo um certo jornal da região aí contestando o município de Pereiras. Fizeram até um vídeo contestando a qualidade da merenda que estava sendo distribuída em Pereiras. Tudo bem, tem que se contestar se não está sendo bem feito, se a merenda não é de qualidade, tem algum problema ali que inclusive possa colocar em risco a saúde das famílias ou das pessoas que consomem essa merenda, das crianças que consomem essa merenda, tem que contestar mesmo, é válido, beleza. Eu quero ver esse jornal vir a Porangaba, gravar um vídeo falando do fato da prefeitura de Porangaba não estar repassando esse kit de merenda às famílias, tampouco repassando também a merenda às crianças, já que existe a lei federal que obriga a entregar essas merendas. Muito pelo contrário, há 2 semanas atrás esse jornal colocou um texto da assessoria da Secretaria de Educação aqui de Porangaba, com um texto enchendo linguiça, dando muita desculpa, falando que o dinheiro era pouco, não dava para repassar, que não trabalhava com estoque, que o que tinha lá já repassou para o Fundo Social, que o governo não está ajudando, e teve o disparate, a cara de pau, de falar que a merenda deve ser dada aos alunos apenas em dias de aula, sendo que existe uma lei federal que determina, nós já mostramos até a lei aqui, que a merenda deve ser distribuída ou o kit ou uma ajuda financeira equivalente ao custo da merenda às famílias que possuem crianças na rede pública de ensino. Eu quero ver, portanto, esse jornal contestar Porangaba. Ou será que não contesta, não tem coragem de contestar, porque se fizer isso, vai deixar de receber o subsídio de quase R$3.000 mensais da prefeitura? Ou será que só fez isso em Pereiras, não para contestar realmente a qualidade da merenda, mas porque o dono desse jornal tem interesse político no executivo de Pereiras? É só isso que eu quero saber.
Bom, pessoal, e parabéns à Anhembi e aos municípios que estão repassando as merendas, ou kit, ou ajuda financeira equivalente ao custo da merenda às famílias. Parabéns a esses municípios. Quer dizer, estão fazendo a sua obrigação, mas comparado a municípios que não estão cumprindo sua obrigação, e até a gente precisa saber para onde está indo o dinheiro. Nunca nem vi. É a pergunta que todo mundo faz nas redes sociais. Para onde está indo o dinheiro da merenda que deveria estar sendo repassada? Nunca nem vi. Gente, uma boa notícia aqui para Porangaba. Em pleno pico de crescimento de contágios do coronavírus, como nós falamos agora há pouco, até Torre de Pedra já tem 2 casos confirmados. Um, inclusive, com gravidade, está internado na UTI. Porangaba, graças a Deus, tem uma boa notícia que foi dada no final da manhã de ontem pela secretária de saúde, a dona Marineide Hermida, né? Ela revelou que existem poucos casos aqui na nossa cidade com sintomas gripais leves, que estão sendo acompanhados, as pessoas estão em casa, estão sendo acompanhados pelas equipes de saúde, e aquela suspeita mais grave que havia, mais contundente que havia, que era de um senhor de 70 anos com problemas cardíacos, mais de 70 anos, que já tinha histórico de problemas cardíacos. Ele faleceu há mais de 2 semanas, há pouco mais de 2 semanas, lá na Unesp, e a morte dele tinha fortes indícios de que teve complicações pelo Covid. Isso segundo a Unesp. Foi feito o exame e, graças a Deus, foi descartado o óbito por Covid-19 aqui em Porangaba. Ou seja, até o momento, Porangaba é um dos poucos municípios brasileiros sem casos confirmados do Covid-19, segundo a secretária. A informação veio da Unesp de Botucatu, local onde o homem faleceu. A secretária disse que recebeu a notícia descartando que a morte tinha ocorrido em decorrência do Covid-19. Dona Marineide disse que Porangaba ainda não possui casos de Covid-19 confirmados, mas que isso não significa um relaxamento nos cuidados. Ela pediu o isolamento social para que as pessoas evitem sair de casa, só saiam se precisar realmente e que, quando saírem, usem máscara. Lembrou que a partir de amanhã tem o decreto do governador João Dória que determina o uso obrigatório das máscaras de proteção facial em qualquer ambiente público do estado de São Paulo. Ok? Boa tarde a todos. É um prazer estar mais uma vez com vocês, passando algumas notícias da saúde aqui de Porangaba, no qual a gente está tendo um bom trabalho. A gente tem feito assim incansavelmente tudo que está ao nosso alcance, juntamente com a prefeitura. Tá? O prefeito tem nos dado um grande auxílio e nós estamos trabalhando. Até no momento não temos nenhum caso confirmado em Porangaba, temos suspeitos, tá? Porém, não podemos dizer que esse suspeito seja, porque até agora nós não temos nada. O óbito que a gente estava aguardando, graças a Deus, ele veio negativo, então Porangaba continua tranquilo. Mas nem por isso vocês podem parar de usar máscara. Gente, nós temos que usar máscara. Agora já saiu um decreto ontem do governador. Vai ser obrigatoriamente a partir do dia 6, todo mundo na rua de máscara. Então eu peço carinhosamente para vocês, para que a gente se cuide, porque não é fácil aparecer um problema desse na família. O pronto atendimento está já sendo reformulado, nós vamos ter agora um lugar já apropriado para atender os casos que tiver gripe, os casos que for suspeitos, vamos ter uns profissionais atendendo. Então já estamos fazendo uma diferença grande dentro do pronto atendimento para que isso venha melhorar o sistema de saúde e a gente possa se prevenir cada vez mais. Tem se distribuído máscaras, o Fundo Social pela primeira-dama também tem ajudado a gente a combater essa epidemia toda, que graças a Deus Porangaba ainda não chegou, mas essa epidemia está no Brasil inteiro. Então, assim, para que a gente não venha sofrer consequências, vamos acatar a lei, porque a lei ela é severa.
E como o governador abaixou um decreto ontem, então eu quero pedir para vocês que a partir de amanhã não deixe de usar máscara. Saia na rua, saia com a sua máscara, não fique sem. Bom, gente, e para finalizar, né, não podia ficar sem uma bucha, né? Tava demorando surgir mais uma bucha aqui em Porangaba, né? A prefeitura de Porangaba, nossa maravilhosa administração, além de não prorrogar o prazo do pagamento da primeira parcela do IPTU, coisa que 90% dos municípios fizeram, além de não prorrogar o prazo, que já foi até pedido pelo vereador João Paulo Urias, foi pedido pela população, foi pedido por nós, além de não ter prorrogado esse prazo para pagar a primeira parcela do IPTU, a nossa ilustríssima administração está cobrando juros de quem precisa pagar o imposto no passo municipal. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. É isso mesmo. Não prorrogou o prazo, fechou o passo municipal, tem até aqui um decreto. O decreto está dizendo o seguinte, é o decreto 22/2020, determina a suspensão do atendimento presencial através dos órgãos municipais em decorrência do estado emergencial da pandemia do coronavírus e dá outras providências. Aí tem aqui as considerações e vamos direto para o artigo. Os horários de funcionamento dos serviços públicos municipais, né, serão reduzidos, passando a ser das 8 ao meio-dia, sendo determinada a suspensão do atendimento presencial nos órgãos públicos municipais a partir do dia 20 de março. O atendimento ao público será realizado através de telefone disponível no sítio eletrônico do município ou e-mail, quando necessária a juntada de documentos. Tá aqui, gente. Atendimento presencial suspenso, ou seja, o pagamento do imposto para as pessoas que precisam fazer no passo municipal, não se sabe por que a prefeitura não regularizou a situação de muitas pessoas que pagam o imposto lá no IPTU, precisam pagar no passo municipal. O que acontece? É um atendimento presencial, você precisa ir lá, levar o dinheiro, também tem que ser em dinheiro, porque não aceita cheque, não aceita cartão. Eu adoro dinheiro. Tem que ser em dinheiro. Você vai lá levar o dinheiro para pagar o seu IPTU, a prefeitura está fechada, decretou que não vai abrir e fazer atendimento e não está fazendo atendimento presencial. Ou seja, também não existe uma informação de que ela tenha reaberto esse serviço presencial. Então o que está acontecendo aqui? Nós temos um internauta aqui que ele publicou o seguinte. Boa tarde. No dia de hoje foi que eu consegui ser atendido na prefeitura de Porangaba para pagar o IPTU da casa que sou locatário, pois não consigo pagar na lotérica e em bancos por erros técnicos. Desde o dia 30 de abril, não consigo contato na prefeitura. Somente hoje, e pasmem, me cobraram juros como se eu fosse culpado do não atendimento por parte deles. Não sei se aqui tem PROCON. Tem PROCON, mas não é o caso de PROCON não, já vou falar. Mas fica aqui a minha indignação. Ou nosso governante local é péssimo, ou está mal assessorado em plena pandemia. É um golpe em seu contribuinte, disse o internauta. A parcela do IPTU dele fica no valor de R$ 95,11. Ele não conseguiu atendimento presencial, segundo ele nos informou, ele insistiu muito, bateu lá na porta da prefeitura, foi lá e daí conseguiu ser atendido. Porém, não tem essa informação oficial no site da prefeitura, nem no decreto, que se você bater na porta, você será individualmente atendido.
Então todo mundo está imaginando, as pessoas que precisam pagar presencialmente na prefeitura, não havendo essa informação de que há um atendimento individual, todo mundo está pensando que não há nenhum atendimento individual presencial para pagar o imposto. Mas esse internauta ele foi lá, insistiu, bateu na porta, foi atendido. Ao invés de pagar os R$ 95,11, ele pagou R$ 104,62. R$ 9 a mais, praticamente. De juros. Portanto, ao nosso amigo internauta, contribuinte, ele publicou nas redes sociais dele, né? É o Daniel Vilma, é o nome que ele está nas redes sociais, é Daniel Vilma. Ele publicou, inclusive com a imagem do carnê, o valor do pagamento, qual seria e o que ele pagou com os juros, ou seja, R$ 95,11, ele acabou pagando R$ 104,62 de juros. Isso é abuso de poder econômico. Cabe um pedido de mandado de segurança no Ministério Público para que não se pague juros. Eu mesmo preciso pagar o meu IPTU presencialmente lá na prefeitura. Irei procurar o paço municipal, já estou avisando os senhores funcionários da prefeitura e senhores responsáveis por isso. Irei procurá-los e, se for cobrado juros, não irei pagar e irei diretamente ao Ministério Público relatar esse caso de abuso de poder econômico. Ok? Já estou avisando e peço para que o internauta faça o mesmo. Procure o Ministério Público no Fórum de Porangaba, né? Procure informações de como ser atendido lá no Fórum de Porangaba. Creio que ele conseguirá um atendimento presencial lá no fórum e relate a situação. Não é caso de PROCON. O buraco é mais embaixo. É Ministério Público mesmo. É Ministério Público. E eu tenho certeza que outras pessoas, ano passado, muitas pessoas estavam precisando pagar esse imposto presencialmente, lá no Paço Municipal. Às vezes tinha dia que tinha até fila, pessoas esperando para pagar. Nesse ano, com certeza, não será diferente. Agora, não fizeram porque não quiseram, né? Não fizeram a prorrogação do prazo da parcela, da primeira parcela. Não anunciaram as pessoas que estão fazendo um atendimento presencial individual. Ou seja, isso denota aí alguma coisa tendenciosa. E mal tendenciosa, inclusive. Ou seja, configura abuso de poder econômico. Então dá para procurar sim o Ministério Público e nós vamos averiguar se essa situação vai acontecer. Eu vou presencialmente averiguar se isso vai acontecer. Tá bom, gente? E se você tiver relatos de que isso aconteceu com você, cobrança de juros, o que é indevido, porque a prefeitura tem um decreto claro de que não está fazendo atendimento presencial. O pagamento é por atendimento presencial. As pessoas que precisam pagar no Paço Municipal precisam do atendimento presencial. Não havendo esse atendimento presencial, que está em decreto, não se deve cobrar os juros. A não ser que a prefeitura estivesse comunicado que estivesse fazendo o atendimento presencial e a pessoa não fosse. Tudo bem. Aí a pessoa não foi, não quis, não agendou o atendimento presencial dela. Fazer o quê? Aí se cobra juros. Mas não tem um comunicado de que está fazendo atendimento presencial individual para o pagamento de imposto. Não existe. Ou seja, essa cobrança é indevida. Cabe um pedido de mandado de segurança no Ministério Público. Ok? E para que serve o mandado de segurança? O mandado de segurança, a promotoria vai emitir para que você vá até a prefeitura, faça o pagamento sem a cobrança dos juros. E a prefeitura tem que cumprir a determinação do Ministério Público nesse mandado de segurança.
Espero que a promotoria faça isso, né? Porque indícios de que isso é ilegal, essa cobrança de juros é ilegal, existem. Tá na cara. Bom, gente, vamos finalizando a edição de hoje do Jornal ACN, quarta-feira, dia 6 de maio de 2020. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.